14. Era-lhe necessário passar por Samaria. Quem? Jesus, tá? Então aqui está falando de Jesus, ele estava vindo com os discípulos, ele estava em um lugar indo para outro, e aí era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Esse texto ele tem muita coisa para ensinar para a gente aqui. Muita. Espero que Deus fale muito ao nosso coração essa noite aqui. A água é essencial para a vida humana, certo? A água é essencial para mim e para você. Eu li um artigo esses dias na revista super interessante, que fala o seguinte: num país como o Brasil, com as condições climáticas que a gente tem, da forma como a gente vive, etc., a gente conseguiria viver no máximo 4 dias sem água. 4 dias, assim, seria um período que talvez a gente não sobrevivesse. Dizem que talvez no frio, né, pela temperatura ajudar um pouquinho mais, esse tempo pode chegar até 7 dias. Talvez até 7 dias a gente consiga viver. Para você ter uma ideia, de acordo com esse artigo, tem um monte de médico aqui, eu tenho medo de falar essas coisas aqui e falar besteira, mas foi um artigo que eu li. Se eu estiver errado, depois você me corrige, mas dá para ter uma noção do quanto a água é importante. Em média, o corpo humano ele perde de 2 a 2,5 litros de água por dia, que sai na urina, nas fezes, no suor e várias outras coisas. E por isso a gente precisa repor sempre água para o nosso corpo. Geralmente, em dias muito quentes, a gente chega a perder o dobro disso aqui por dia. E aí, um especialista lá falando, ele disse que, geralmente, quando a gente tem sede é porque a gente perdeu 1 ou 2% do nosso peso em água. E aí fala que se a gente chegar a perder 5%, a gente começa a ter alguns comprometimentos clínicos muito sérios. Muito sérios. Por que eu estou falando isso tudo? A água é fundamental para que a gente tenha vida. A água é muito importante para a gente precisa beber água, a gente precisa estar com água no nosso corpo. Nesse trecho aqui de João que a gente leu, Jesus se revela como a fonte de uma água melhor do que a água que já é importante para a gente. Deu para perceber mais ou menos o que Jesus estava falando para essa mulher aqui? A água que a gente já precisa, que é fundamental para a nossa vida, a gente precisa beber toda hora. E aí Jesus chega para ela e fala: olha só, eu posso te dar uma água que você só precisa beber dela uma vez e você vai se saciar para sempre. Jesus está mostrando aqui que ele é muito mais importante, mas aí a gente ainda vai chegar nesse ponto. Jesus ele usava muito essas figuras aqui para se comunicar com as pessoas, para colocar às vezes alguns ensinamentos ali em algumas situações que ele vivia, que ele passava com as pessoas. Quando você lê a Bíblia, você vê que ele se revela em um determinado momento como o caminho. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, para explicar, existe uma forma de você chegar até Deus, eu sou esse caminho, eu sou essa forma. Em um outro momento ele fala que ele é a porta. Jesus é a porta para você ter uma relação com Deus, é a porta para você ter a vida eterna. Ele fala às vezes que ele é uma videira, que para a gente ter vida, a gente precisa estar conectado nessa videira, para que a videira possa trazer vida para a nossa vida. Ele fala que ele é um rei. A gente sabe que Jesus, quando ele viveu aqui, ele não foi um rei, mas ele fala: eu sou um rei, no meu reino, todas as pessoas me obedecem. Porque ele queria deixar algumas figuras mais ou menos claras para as pessoas, para elas entenderem o que Jesus estava querendo dizer com aquele ensinamento. Jesus gostava de ensinar assim. Era uma forma didática que ele fazia para que as pessoas entendessem o que ele queria falar. Cada figura representava alguma coisa que ele queria que as pessoas entendessem naquele momento ali. Beleza? Tranquilo? Hoje, talvez, Jesus chegasse e falasse: olha só,
vocês estão fazendo greve em um monte de coisa, só eu seria um presidente que daria certo nesse país. Para a gente conseguir entender mais ou menos o quão importante, o quão maravilhoso ele seria. Ou pegar essa galera aí mais viciada em videogame, né? Talvez ele fale, você só vai passar de fase, cara, se eu estiver jogando com você, porque o joguinho da vida é muito complicado. Enfim, Jesus, ele gostava de utilizar algumas coisas que deixavam mais claro para as pessoas o que ele queria falar. Nesse texto aqui, ele vem e fala que ele é uma fonte de água viva. Talvez ele quisesse mostrar para a mulher que o estado de morte dela era evidente. E quando a gente lê a Bíblia e a gente entende que Jesus é uma fonte de vida, fica muito evidente já de primeira, assim, que o nosso estado de morte é evidente. Você já reparou que quando a gente precisa muito de alguma coisa e alguém do nosso lado, próximo, a gente é especialista naquela coisa que a gente precisa, a pessoa se apresenta como especialista naquilo. De repente, o mecânico passando numa rua, ele vê um carro enguiçado. Ele fala, posso ajudar. Ele chega para aquela pessoa ali que está precisando de ajuda e fala, olha só, eu sou mecânico, deixa eu ajudar você aí um pouco, tal, com alguma coisa que você precisa. Ou então você tem um problema jurídico, chega um advogado amigo seu e fala, olha só, eu sou advogado, eu posso ajudar. Jesus aqui nesse momento, ele chega para essa mulher e ele percebe, o estado de morte dela é evidente. Olha só, eu sou a fonte de água da vida. Eu posso ajudar você no principal problema que você tem. Se você entendesse quem eu sou, você teria me pedido essa água, eu teria te dado. Deu para entender mais ou menos o que está acontecendo aqui? Jesus se apresenta para aquela mulher como uma fonte de uma água que traz vida para sempre. Provavelmente porque ela estava morta. E aí quando você lê com calma o texto, você vai perceber que de fato a mulher está assim. E ela reconhece assim, ela reconhece que precisa daquele Jesus ali, que depois ele vai e faz ali, ele mostra para ela que ele sabe o que está acontecendo na vida dela, etc. Tem uma série de implicações esse texto aqui. Mas Jesus, ele se apresenta nesse momento aqui para a gente como fonte de vida, porque a gente está morto. A gente está morto, até que ele venha, faça parte do nosso coração e regenere a nossa vida. Então Jesus, ele aqui nesse momento, e é por isso que eu quero, assim, é sobre isso que eu quero falar essa noite aqui. O ponto central desse trecho é o fato de Jesus ser a única, real e inesgotável fonte de vida. Jesus é a única, real e inesgotável fonte de vida. Não existe nada nesse universo, nada que traga a gente para a vida, a não ser a vida de Jesus na gente, a não ser a vida de Cristo na nossa. E aí, quais são as lições que a gente consegue aprender aqui desse texto, que a gente pode trazer para a nossa vida? Eu queria compartilhar com vocês aqui. A primeira é que Jesus, sendo fonte de vida, é que vem até a gente. Jesus, sendo a fonte da vida, é que vem até a gente, é que vai até você, é que vem até mim. Isso me impressiona muito, eu não sei você, mas essa questão de Jesus vir até a gente me impressiona demais. Jesus ama tanto a gente, Ele ama tanto você, que a iniciativa de aproximação é dele. A iniciativa de aproximação parte de Deus até você. Olha o versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Jesus é que vai até ela, Jesus é que começa um diálogo ali para puxar. A mulher ia ficar quieta. Naquela época a cultura era uma cultura extremamente machista. A mulher só servia para casar e reproduzir. Servia para mais nada. Elas não eram nem contadas nas multidões, quando as pessoas faziam contas ali das pessoas. Além disso, ela era uma samaritana, que era um outro problema que tinha entre samaritano e judeu. Essa mulher, assim, ela nunca pensaria em puxar assunto com um cara que estava ali sentado no poço. E aí parte de Jesus, dê-me um pouco de água. Jesus queria ali começar um diálogo com ela, provavelmente para depois curar a vida dela e toda a família dela e tudo o que aconteceu depois aqui, através dessa história. Jesus é que puxou o assunto com a mulher. Eu e a minha esposa, a gente já cometeu o erro de falar algumas vezes um para o outro, assim, às vezes a gente vai falar assim, poxa, amor, eu te amo tanto e tal, a gente está num momento tão gostoso que a gente fala isso um para o outro. E algumas vezes eu falei, e ela também já falou, amor, mas eu te amo mais. Mas eu te amo mais, sabe? Quando o casal às vezes está assim, o namorado está muito apaixonado, tem casais novos aqui no nosso meio, inclusive, que devem falar esse tipo de coisa, sabe? Eu falei que isso é um erro, óbvio que a gente entende quando o outro fala que ama mais, ele está querendo dizer assim, quanto que ele ama aquela pessoa e etc. No relacionamento com Jesus, a questão não é sobre quem ama mais, porque seria meio que desproporcional. Deus, ele é o amor, é óbvio que ele sempre vai amar a mim ou a você ou a qualquer um. Ele é o próprio amor. A grande questão é quem ama antes, é quem ama primeiro.
nesse ponto aqui a gente percebe o quê? Que Jesus ama a gente antes. Jesus ama a gente antes. Jesus ama tanto a minha vida e a sua vida, que Ele ama você antes de você simplesmente existir. A questão não é que Ele ama você muito, é óbvio que Ele ama você muito, mas Ele te ama antes. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo já deixou isso muito claro, ele já falava para o pessoal lá da igreja primitiva. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Coisa linda isso. Eu não sei como que fica o seu coração quando fala uma coisa dessa. Mas Jesus deu a própria vida quando a gente era pecador, ou seja, quando a gente virava as costas para Deus, quando a gente não queria saber de Deus, quando a gente não tinha esse calor no nosso coração. E isso é a maior demonstração de amor de Jesus pela mim e pela sua vida. E aí eu estou falando isso por quê? Porque o fato de Jesus amar a gente primeiro, antes da gente sequer imaginar isso, requer da gente que a gente deixe todo o nosso pecado para trás. Todo o nosso pecado para trás. Isso é uma coisa tão séria que a gente precisa falar, e a gente vai tocar sempre nessa tecla. A gente precisa deixar o pecado para trás. Não tem como a gente viver uma vida genuína com Jesus, amando Jesus e tendo o nosso pecado do nosso lado sempre. E deixando com que o nosso pecado faça parte da nossa vida. Muita gente tem uma ideia equivocada de que se Jesus já ama a gente para sempre, e Ele sempre vai perdoar, então a gente pode viver de qualquer jeito. Existe a falsa impressão de que se a gente não sofre alguma punição na hora ali, isso permite a gente chutar o balde, e dane-se. A gente não vai ser punido mesmo, depois a gente pede perdão. E talvez você esteja me ouvindo falar, mas eu não faço isso não, eu tenho temor. Cara, mas a gente tem isso às vezes no nosso DNA, às vezes em coisas sutis, em coisas bobas. Semana passada eu fiz um ano de casado com a Lê, a gente foi viajar para Campos do Jordão. Aí a gente lá foi fazer alguns passeios e tal, eu tinha um passeio muito bacana que tinha lá, que era de um jardim todo bonito e etc e tal. O jardim era muito bonito, assim, tinha locais que a grama era perfeitinha, assim. E a gente não sabia se podia ali pisar ou não. E a Letícia, assim, ama tirar foto, assim, como qualquer mulher que gosta de colocar foto no Instagram. E tudo ela queria, vai, tira foto, não sei o quê, não. Aí teve uma parte que ela achou linda que ela queria tirar. Aí ela falou assim, amor, será que eu posso ir lá? Será que eu posso pisar nessa grama? Aí, sabe o que eu falei para ela? Falei, vai logo, amor, vai logo, se pisa logo ali, se reclamar a gente sai rápido e tal. Por que isso? Porque a gente fica nessa coisa, se a gente tem a certeza de que não vai vir uma punição muito severa, muito grave, faz isso, não tem problema não. Deixa alguém chamar a atenção, a gente para. Ou se não puder, depois a gente vai saber se não pode. Ou então, pô, eu sei que não pode, mas não vai acontecer nada mesmo. Faz. Quantos aqui não já pensaram assim alguma vez na vida? Em geral, quando não existe a certeza de uma punição ali na hora, a gente se permite fazer qualquer coisa de qualquer jeito, mesmo que aquilo seja errado. Quantas vezes você que está namorando, de repente, não deixou a mão chegar mais naquela partezinha ali onde você sabe que você não pode encostar na namorada ou no namorado? Quantas vezes você deixou de falar de algum erro que você estava vendo? Quantas vezes a gente falou mal daquela pessoa por trás? Mas, cara, se souberem também, não vai me acontecer nada se eu fizer essas coisas. Deu para perceber como é sutil? São coisas que estão no nosso dia a dia, que a gente faz sem nem perceber. Infelizmente, esse tipo de coisa está entranhado no nosso DNA. Essa coisa de, não vem a punição na hora? Dane-se, chuta o balde. Para que eu vou me importar com isso? A punição divina não acontece naquele momento ali. Então a gente começa a achar que, tranquilo, a gente pode fazer. Não cai nenhum raio ali na hora para repreender a gente. Não vai cair. Sabe por que não vai cair? Sabe por que a punição divina não vem na hora sobre a gente? Porque ela já veio sobre Jesus. A gente só não sofre essa punição na hora ali, de acontecer alguma coisa muito séria, muito grave, porque Jesus pagou esse preço que era meu e que era seu. Esse que é o tamanho do amor de Jesus por mim e por você. Essa punição que a gente está falando aqui, ela já existiu em Jesus. Essa que é a grande verdade. Por isso que a gente não sofre de imediato ali. Mas é óbvio que a gente vai sofrer a consequência de qualquer pecado que a gente cometa. Mas não é aquele peso todo, não é proporcional. Essa que é a verdade. Isso é o microfone que está dando? É o cabo? É isso aqui atrás, não é?
Quer que eu troque? É melhor, né? Deixa eu pegar outro aqui. Vou falar aqui. Vamos lá. Então, a punição ela não vem na hora, mas ela já veio sobre a vida de Jesus. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. E esse é um pensamento humano que a gente tem. E esse pensamento é distorcido pelo pecado. Por isso que muitas vezes a gente age dessa forma. Se não houver uma punição severa ali na hora, a gente vai deixar rolar. Muitas vezes o pecado já toma conta de uma forma tão grande que o prazer já está tão, sabe, daquele jeito. E a gente, que beleza. Vou fazer e dane-se, depois eu dou um jeito, eu peço perdão para Deus e me viro com Ele. Esse assunto é um assunto tão sério, tão relevante, que o próprio Paulo, na continuação desse trechinho aqui que eu li, de Romanos, que Deus demonstra seu amor por nós, porque Cristo morreu quando a gente ainda era pecador, que ele faz depois uma continuação, uma explicação imensa ali, para falar para os romanos, olha só, então por causa disso a gente vai pecar, para que a graça de Jesus seja cada vez maior por nós? Ele fala, cara, claro que não. A graça de Jesus, ela é simplesmente para curar a nossa vida de uma vez por todas, para a gente deixar o pecado todo para trás, para acabar com isso. Por isso que o amor de Jesus, ele deve afastar a gente do pecado e conduzir a gente a uma vida santa. O fato de Jesus amar a nossa vida antes da gente ter noção do amor dele, precisa gerar na gente um desejo tão grande de gratidão e satisfação na presença dele, que a gente não tenha vontade de pecar. É assim que funciona. É assim que funciona. Essa é a forma correta de se viver o amor de Cristo por nós, de deixar ser amado, e que talvez por isso que muitas pessoas às vezes não se entregam de verdade. Talvez por isso que existem algumas áreas que a gente não consegue deixar. A gente guarda aquele pecado. Cara, esse aqui, deixa ele protegidinho. Às vezes a gente protege um pecado com um monte de justificativa. Felipe, mas estava difícil pra caramba. Mas eu fui criado assim a minha vida toda. Mas eu aprendi. Mas aconteceu isso já. Mas o fulano fez assim. Não é assim que é para ser vivida a vida cristã. Não é assim que Jesus ensina para a gente. E a gente não se entrega de verdade muitas vezes. E a gente perde a noção do quão bom é servir Jesus em todo o tempo, é agradar Jesus em todo o tempo, é viver com Ele no nosso coração em todo o tempo. Querido, e qual a aplicação disso aqui? Dessa questão? E que eu queria trazer para a gente aqui essa noite. Deixe Jesus se aproximar. Deixe Jesus se aproximar. Eu vou dizer uma coisa para você. A gente nunca vai conseguir lutar contra o pecado pelo nosso próprio esforço. É impossível. É impossível. É impossível. A gente nunca vai conseguir fazer assim. A gente só vai conseguir dizer não para o pecado quando Jesus estiver enchendo o nosso coração. Por isso que eu estou falando, deixa Jesus se aproximar. Ele pode realmente restaurar o teu coração, te dar uma vida nova, te dar um pensamento novo, te encher de vontade de viver para o reino. Mas agora, deixa Ele se aproximar de novo. Se você está vivendo distante, pensa nisso, deixa Ele se aproximar. Ele ama você, Ele quer viver com você, Ele quer encher o teu coração. A gente não vai conseguir deixar o pecado pela nossa própria vontade. A gente só vai conseguir vencer quando Jesus começar a fazer parte de tudo na nossa vida. Aí a vontade de pecar vai se enfraquecendo. É assim que a gente diz não para o pecado. Não é assim, cara, não, hoje eu tenho certeza, hoje eu não vou cair. E a gente acorda e vive o dia todo e tal, aí não busca, não faz nada, mas eu não vou pecar. Aí vem a primeira coisinha, a gente vai, caiu, pecou. Porque a gente está distante de Jesus, Jesus não está enchendo o nosso coração. A gente só vai conseguir deixar o pecado para trás quando Jesus começar a fazer parte de tudo, de toda a nossa vida, de toda a nossa vida. Aí a segunda lição que esse texto aqui pode trazer para a gente, e essa segunda lição é uma consequência da primeira. A melhor vida é acessível. A vida verdadeira, uma vida vivida mesmo, maneira, assim, de verdade, ela é acessível. A gente pode ter acesso à fonte de vida eterna em Jesus. Eu falei aqui para a gente deixar Jesus se aproximar, a gente precisa viver dessa forma, mas você consegue entender que isso é uma coisa extraordinária, que isso é uma coisa assim, se eu pudesse dizer, de outro mundo? Que beleza que é essa afirmação, assim, que eu e você podemos ter acesso à vida eterna. Uma coisa é eu chegar para você e falar assim, olha só, eu tenho a cura do câncer, você tem câncer, eu posso te curar, custa só $110 milhões.
Uma coisa é eu falar isso, outra coisa é eu falar, olha só, você tem um câncer, eu posso te dar a cura, custa 110 milhões de dólares, e eu já paguei por você, toma aqui. Deu para entender a grande diferença? A vida com Jesus é assim, Jesus já pagou o preço pela minha vida e pela tua vida. Essa vida é acessível, essa vida é acessível. Eu acho que é uma das coisas mais lindas que eu posso falar essa noite aqui. Isso é acessível, isso está na nossa mão. Eu e você podemos ter essa vida aqui. Jesus é a fonte eterna, e Ele quer estar do nosso lado, Ele quer andar com a gente, Ele quer encher o nosso coração, Ele é quem traz razão para a nossa existência. Ele transforma a nossa vida e faz a gente satisfeito completamente e para sempre, e Ele está acessível. Jesus está acessível. Você consegue perceber a grandeza e a perfeição que é isso? Jesus se permite achar, Ele primeiro vem ao nosso encontro, o que já é uma coisa extraordinária, parte dEle. Só que aí a gente só vai ter vida de verdade se Ele fizer parte de verdade, porque parte dEle, Ele quer se aproximar, mas a gente muitas vezes também quer dizer para Ele, não, eu não quero agora falar com você, Jesus, sai daqui, eu não quero agora viver com você, agora não, agora deixa eu curtir um pouco isso aqui que eu estou curtindo, depois eu falo com você. Quantas vezes a gente não faz isso? Gente, Jesus está acessível e a gente precisa usar essa acessibilidade. A gente precisa viver isso aqui. Versículo 10, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A continuação do relacionamento precisa de uma parte nossa. Jesus é acessível para a gente, mas a gente precisa beber dessa água. A gente precisa beber da água que Jesus tem para oferecer para a gente precisa ter sempre em mente que a nossa parte é ouvir o chamado e atender, não é só ouvir, é ouvir e atender. É como se a gente ganhasse um prêmio, mas a gente não fosse lá pegar. Vocês viram esses dias que saiu a mega cena? Os caras lá na cidadezinha do interior ganharam muito dinheiro. Imagina se eles não fossem lá pegar o prêmio deles. Você consegue imaginar isso? A vida verdadeira está diante da gente várias vezes, a gente parece paralisado diante dela. A vida verdadeira está aqui, eu fico assim. Tá ligado? Mannequin Challenge, assim. E aí a gente não usa isso, cara. É uma coisa maravilhosa que está ao nosso alcance. Às vezes a gente tem preguiça. Ou qualquer outro motivo, sei lá, ou já marquei de fazer outra coisa, então, sei lá, não vou fazer isso agora não vou buscar agora não. Eu ganhei esses dias, né, eu ganhei um prêmio assim lá na minha empresa e tal, por umas paradas, etc, no primeiro trimestre, aí a gente ganhou, os 5 primeiros lá ganharam um almoço no fogo de chão com o diretor da empresa. Cara, bom pra caramba, assim, ainda bem que eu ganhei isso, assim, eu fiquei muito feliz, mas imagina se eu tivesse ganhado isso e eu não tivesse ido. Você consegue imaginar? Talvez se eu falasse isso para qualquer um de vocês, você ia falar, cara, você é mongoloide? Por que você não foi lá? Né? Não era de graça, você não ganhou esse prêmio? Você consegue imaginar esse tipo de coisa? É mais ou menos isso que a gente faz. Quando a gente tem Jesus acessível a gente não busca. E a gente não se enche desse Jesus, não busca a sua palavra todo dia. Jesus é a fonte verdadeira, Ele está disposto a encher o nosso coração. A gente precisa aceitar esse chamado e começar a viver do lado dEle de verdade para sempre. A gente precisa viver assim. E aí, qual a aplicação que a gente traz para a nossa vida a respeito disso aqui? Querido, se entregue de todo o coração. Entrega a tua vida de verdade, começa a fazer parte das coisas, viva uma vida decente, interessante, verdadeira, beba dessa fonte, viva de verdade. Você já ficou o dia inteiro sem beber água? Alguém aqui já ficou o dia inteiro sem beber um copo d'água? Levanta aí, já conseguiu ficar? Ficou com sede pra caramba? Ficou? Quem mais já conseguiu ficar? O dia inteiro assim, ficou seco. Imagina você ficar um dia inteiro sem beber água, muita coisa assim, sedento. Aí você chega em casa, porque você está muito cansado, você ficou o dia inteiro, sei lá, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, aí, em vez de você beber água, você vai, sei lá, dormir. E você não bebe água, e a água está lá, você tem um filtro na tua casa. São coisas assim muito absurdas. Mas, cara, a gente precisa beber da água que Jesus oferece. Isso é mais do que, assim, óbvio, assim, mas são coisas que às vezes a gente pratica isso no dia a dia. A gente precisa beber dessa fonte. E eu vou falar uma coisa aqui, mais do que é acessível, a água, ela é necessária para a gente mesmo quando a gente não está com sede. Os médicos podem comprovar isso aqui para vocês depois.
Mesmo quando você não está com sede, você precisa beber água, não precisa? Você sabe que precisa. A água ela é tão importante que mesmo sem sede a gente precisa. A gente precisa beber. Então, eu estou falando isso por quê? Porque a gente precisa buscar a palavra de Deus mesmo quando a gente não tem vontade, porque a nossa alma precisa. A gente precisa orar mais, e aí fica a sugestão aqui, vamos começar a orar mais fora das situações cotidianas, antes de dormir, antes de fazer uma refeição, antes de começar uma célula, vamos começar a orar mais, vamos se comprometer mais com algum ministério, com algum time do Gol, com as células. Querido, coloca isso diante de Deus, coloca isso para o seu coração, pô, a partir de agora, então eu vou fazer mais parte de alguma coisa, mesmo quando eu não estiver com vontade. Eu não preciso beber água quando eu não estou com sede? É a mesma coisa para a vida espiritual. A gente precisa utilizar isso para a nossa vida. Jesus é acessível. Jesus está acessível. Se encha dele. Você sabe o privilégio que é isso, cara? Você sabe o privilégio que é isso? A gente conhece a verdade. A gente podia ser um grupo assim, muito santo, cheio da presença de Deus e do Espírito Santo. Todo mundo que entrasse aqui ia falar, caraca, que coisa que está acontecendo aqui. Dá para sentir alguma coisa muito diferente. Eu sei que tem gente que entra e sente essas coisas, mas imagina se todo mundo tivesse cheio da presença de Deus e buscando, não que não estejam, sabe? Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Jesus está acessível. A gente só precisa beber da fonte. Mais e mais e mais, e a gente sabe o que a gente pode fazer para isso, amém? A terceira lição que esse texto aqui pode trazer para a gente é que a vida verdadeira é dada para a gente para um propósito. Tudo isso que a gente falou aqui, deixa Jesus se aproximar, e a vida verdadeira ela está acessível, tal, isso tudo acontece para um propósito. A água que Jesus dá para a gente, transforma a gente em fonte de água a jorrar. Você reparou isso no texto? Leia comigo, versículo 13 e 14. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu e você, a gente não é transformado para nada. A gente passa a ser fonte. Eu e você, a gente começa a ser fonte. E isso diz muito sobre o chamado principal que a gente tem. Diz muito sobre o motivo pelo qual Jesus chama a gente. A gente tem uma missão nesse mundo aqui. A gente é chamado para cumprir um mandato cultural e para fazer discípulo. E a gente só consegue cumprir esse propósito quando a gente vive com esse propósito. A gente só vai conseguir cumprir esse propósito quando a gente começar a viver isso, quando isso entranhar mesmo, sabe? Quando isso estiver no sangue mesmo, no nosso dia a dia. Não é à toa que as duas primeiras lições aqui do texto foram para primeiro tratar o nosso coração. Ó, primeiro, deixa Jesus se aproximar. Deixa Jesus fazer parte, começa a se encher dele. Segundo, se entrega, passa a viver de verdade. Ouça esse chamado, responde, sabe? Beba da fonte. Aí, quando a gente começar a viver assim, a gente começa a ser fonte de água a jorrar para as pessoas, a gente começa a ser bênção para as pessoas que estão à nossa volta, para a nossa família, para os nossos amigos que não conhecem Jesus, e a gente consegue cumprir o mandato cultural, e a gente consegue mostrar Jesus para as pessoas que precisam de Jesus, e precisam, porque a gente precisa, quanto mais quem não conhece. Eu e você somos chamados e somos trazidos para a fonte verdadeira por um propósito. A gente precisa cumprir isso aqui, precisa se encher de Jesus, precisa ser cheio da vida dele. Jesus, ele satisfaz a nossa vida para que a gente seja propagador da boa nova, da boa notícia, que é o quê? Jesus salvou a minha vida e a sua vida. Existe salvação, existe perdão de pecado, existe vida eterna. E a gente pode viver isso. E quando Jesus passa a fazer parte, a nossa vida começa a ser bênção naturalmente para as outras pessoas. Naturalmente a gente vai começar a ser fonte de água a jorrar. Você já passou por alguma situação em que você estava tão feliz que alguém do teu lado perguntou, por que você estava tão feliz? Sem nenhum motivo, que a pessoa sabe, fica, por que você está assim, cara, tão feliz assim? Você já passou por esse tipo de situação? E você já passou por esse tipo de situação quando a felicidade real era por causa de Jesus? Eu já passei por isso algumas vezes, assim. E é muito interessante porque as pessoas realmente não entendem o motivo. E a gente muitas vezes não consegue explicar, porque a explicação é, cara, eu estou feliz porque Jesus me fez feliz. Eu não sei te falar
além disso, e a pessoa que ainda nunca teve uma experiência, uma relação, ela realmente não consegue entender. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, e aí eu tinha um amigão que andava comigo, e uma vez ele falou isso para mim, e foi nessa época que eu comecei a ter experiências, sabe, com Deus, e comecei a buscar, que eu tive minha primeira experiência com Jesus, e eu buscava todos os dias, sedento, assim, por viver, por amar Jesus, por amar a Bíblia, a palavra de Deus. E eu lembro que esse meu amigo chegou e falou para mim, cara, você está sempre com uma alegria, eu não consigo explicar isso, por que você é assim? Sabe por quê? Porque nessa época, Jesus estava próximo, e a fonte de água estava jorrando, e as pessoas percebem essas coisas, e as pessoas veem essas coisas, e essa é a melhor forma da gente viver, quando a gente naturalmente mostra Jesus para o mundo que está em treva, para o mundo que precisa dessa luz, para o mundo que precisa conhecer Jesus, o Salvador, o Jesus que perdoa pecados, o Jesus que tira a gente da prisão. A gente é chamado para esse propósito. Jesus transforma a sua vida para que você seja fonte de água a jorrar. Amém? Qual a aplicação disso aqui para a nossa vida? A gente precisa entender que o propósito principal da nossa vida é glorificar a Deus. Em primeiro lugar, fazendo tudo para Ele. E em segundo lugar, apresentando a Jesus em tudo que a gente fizer. Só que a gente só vai ser bem sucedido nessa tarefa quando a fonte verdadeira estiver fazendo parte do nosso coração dia após dia, todos os dias da nossa vida, enquanto a gente existir. A gente precisa sim apresentar Jesus para todo mundo, mas a gente só vai ter êxito nisso aqui quando Jesus for real na nossa vida, quando Ele estiver fazendo parte de verdade. A gente precisa viver de uma forma santa, sem guardar nenhum pecado no nosso coração, mas a gente só vai ter êxito nisso quando Jesus for real e quando Jesus estiver enchendo o nosso coração. A gente precisa espalhar o amor de Jesus para todo mundo, mas a gente só vai ter êxito nisso quando Jesus for real na nossa vida. A gente precisa amar a igreja, mas a gente só vai conseguir ter êxito nisso quando Jesus estiver sendo real no nosso coração, na nossa vida. A vida verdadeira, ela é dada para mim e para você, mas ela tem um propósito muito maior do que a gente pode pensar. O da gente viver para glorificar a Jesus Cristo em tudo que a gente fizer. A vida verdadeira é dada para mim e para você por um propósito muito maior. E aí eu queria concluir dizendo que a nossa sede ela só pode ser saciada porque Jesus é real e vive. Jesus, como eu falei no início, é a única, real e inesgotável fonte de vida. Vocês lembram que eu falei no início que a gente geralmente tem sede, de acordo com um artigo que eu li, com alguns especialistas falando, quando a gente perde pelo menos aí 1 ou 2% da água presente no nosso corpo. E não é saudável que a gente espere por esse momento para a gente beber água. O mesmo vale para a nossa vida espiritual. O mesmo vale para a nossa vida espiritual. Quando a gente deixa a água verdadeira que vem de Jesus, pela intensidade da presença dele no nosso coração, se perder do nosso coração, a gente precisa repor essa água. A gente precisa repor essa água. Assim como o nosso corpo precisa repor a água, a gente precisa repor a água que vem de Jesus. Senão a gente vai ressecar e a gente não vai conseguir sobreviver. E eu falei para vocês, no mundo físico, sem água, pelo menos 4 dias, não brinca com isso não. A gente não pode brincar com esse tipo de coisa não. A gente precisa se encher dessa água aqui, senão a gente vai ressecar, a gente não vai sobreviver. E a fonte que a gente deve ser para as pessoas, ela vai secar e a gente vai deixar de cumprir o propósito pelo qual Jesus chamou a gente para cumprir. Você já reparou que quando a água da tua casa acaba, aí que você percebe o quão valiosa a sua água é? Alguém aqui já teve uma experiência de faltar água em casa? De faltar água para tomar banho, água para beber, água para lavar o cabelo. Você já reparou? Quando a água acaba, você vê, cara, a água é muito importante. A água é muito importante, eu preciso da água. E eu estava lendo sobre isso, aí eu li uma frase que um médico inglês do século XVII, chamado Thomas Fuller, falou: enquanto o poço não seca, a gente não sabe dar valor à água. Porque enquanto a água está abundante, a água é água. Mas quando o poço seca, a gente vê o quanto a água era importante e fundamental. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a sua vida, ela é assim, para você e para quem não conhece Jesus ainda. Se você deixar a sua fonte secar, você vai fazer muita falta para você e para as pessoas que estão perto de você. Se você deixar a sua fonte secar,
você vai fazer muita falta para você e para quem está perto de você. Porque de acordo com o texto que a gente leu aqui, quando a água de Jesus entra no nosso coração, entra na nossa vida, a gente começa a ser fonte de água a jorrar. E aí essa água não pode acabar nunca. Essa água não pode acabar nunca. Eu e você somos fonte de água a jorrar para todo mundo e para a gente também. A gente precisa se encher desse Jesus aqui. Querido, se encha de Jesus, beba dessa água, deixa ele se aproximar cada vez mais, beba da fonte que ele pode te oferecer e cumpra o propósito pelo qual ele te chamou. Para o qual ele te chamou para ser. Você é fonte de água a jorrar. Amém? Vamos fazer uma oração, você fecha o seu olho, abaixa a sua cabeça. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muito obrigado pelo Deus que você é para a nossa vida, pelo Pai maravilhoso que você é, Deus, muitas vezes para a gente. Quantas vezes a gente dependeu de você, a gente virou as costas e a gente não quer viver assim, Senhor. Quantas vezes a gente precisou te buscar mais e a gente precisa no nosso dia a dia andar mais do teu lado. E a gente tem te buscado tão pouco, Senhor. Perdoa o nosso pecado, Pai. Perdoa pelas vezes que a gente não bebeu da tua fonte, Senhor. Pelas vezes que a gente não te buscou, que a gente não te adorou como deveria. Que o nosso coração ficou seco, Senhor. Ficou distante da tua presença. Senhor, perdoa todos os nossos pecados, Pai, nesse sentido, e traz a gente para perto, Senhor, ajuda a gente a te amar com todo o nosso coração, enche o nosso coração com a tua vida maravilhosa e verdadeira, que a gente viva diante da tua presença sempre, que a gente te ame com todo o coração, que a gente seja bênção para as pessoas que estiverem perto da gente, Senhor, e abençoa cada vez mais esse grupo que está aqui, Deus, que a gente seja bênção para as pessoas que vierem conhecer você nesse lugar, Pai. Por favor, dá para a gente a tua graça, Pai, para que teu Espírito Santo fale a muitos corações aqui, Senhor, nessa noite, para quem já faz parte e para aqueles que ainda vão fazer parte desse lugar, Pai, que muitos jovens se convertam, entreguem os corações a você nesse lugar, Pai. Usa a nossa vida para que a gente seja bênção para o mundo, Senhor, para o mundo que precisa de você, para o mundo que está sedento, para o mundo que está em trevas. Usa a nossa vida para que a gente seja bênção, para a glória do teu nome, Senhor. Que esse grupo viva para te glorificar, para te adorar, para te amar em tudo que a gente fizer. No nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.